Bom, ontem trouxemos dados aqui sobre desemprego, hoje sobre o Produto Interno Bruto do Brasil. O PIB registrou um crescimento de 1,9%, estou me referindo ao primeiro trimestre de 2023, na comparação com o último trimestre de 2022. Toda vez que surgem esses dados, a gente precisa deixar claro qual que é a comparação, né? Se é mês a mês, se é o mesmo mês em comparação ao ano anterior, qual trimestre com qual trimestre, enfim. De maneira geral, qual é a avaliação que a gente pode fazer, então, desses dados, Ju? Boa tarde para você. Veio forte, viu, Débora? Boa tarde para você, boa tarde para o E aí, Fábio, Ju? boa tarde para o nosso ouvinte. Crescimento de 1,9% de janeiro a março, na comparação com o último trimestre do ano passado. As previsões estavam em torno de 1,2% em média, então 1,9% veio bem acima do previsto. Na comparação com o mesmo trimestre, o primeiro trimestre de 2022, crescimento da economia de 4%. Então, são números que vêm mais robustos e principalmente porque a agropecuária é o motor aqui dessa surpresa. Já se previa crescimento melhor do que o inicialmente previsto ali no começo do ano, mas o que realmente trouxe esse PIB para perto dos 2% foi a agropecuária. A agropecuária teve um crescimento de 21,6%. É muita coisa, as previsões estavam em torno de um crescimento entre 8% a 12% e veio 21%. E é o melhor resultado do agro desde 1996, segundo o IBGE. O que a gente vê é que esse ano a gente teve uma safra agrícola recorde, principalmente da soja, que fica muito concentrada no primeiro trimestre, a colheita. Então, a gente teve fatores climáticos que ajudaram na inflação, inclusive, porque a oferta de alimentos aumentou, e também é importante a gente perceber que a agropecuária também ajudou um pouco outros setores da economia. O setor de serviços, por exemplo, foi beneficiado com um crescimento aqui forte de transportes para poder escoar a safra através dos caminhões. Agora, os outros números mostram que, principalmente o setor de serviços aqui, cresce 0,6%. É claro que é bem menos do que a agropecuária, né, de 21%, mas esse 0,6% ele tem um peso maior na economia brasileira, tem um peso maior no PIB e, portanto, gera mais emprego, e é um dado que acaba também mostrando uma resiliência do mercado de trabalho, do consumo. A gente falou ontem aqui que os dados de trabalho vieram melhores também, e que isso também ajuda a manter o consumo em patamares mais altos. Também contribui o aumento do Bolsa Família, tem mais gente recebendo essa proteção social, teve aumento também do salário mínimo, isso impacta aposentadorias, teve reajuste do salário de servidores públicos. Então, você vê um ambiente que se sustenta e ainda efeitos do pós-pandemia. Você tem ali o setor de serviços, que sofreu muito com a pandemia, que é viagem, restaurantes, né, bares. Ano passado cresceu muito e agora a gente vê que ainda cresce, e isso é um fenômeno que a gente percebe em outros países também. E o interessante é que agora a qualidade do emprego está melhor. A gente vê uma melhora de qualidade, tem mais emprego com carteira assinada sendo criados. Então, você vê que é um processo de melhora da economia, né? Primeiro vai melhorando, vai abrindo oportunidade informal, depois vai caminhando para uma consolidação da recuperação do mercado de trabalho com o aumento dos formalizados. E aí isso se reflete aqui tanto no aumento de consumo de serviços aqui das famílias, como também do comércio. Atividades imobiliárias aqui chamam a atenção. Olhando para a indústria aqui, por exemplo, a indústria cai, porque a indústria está sofrendo muito, é o setor que mais sofre com o juro alto. Então, a indústria da construção, por exemplo, caiu, né, um segmento que depende muito do crédito. Para os próximos meses,
Fábio, Débora, o que a gente vê é o seguinte: esse PIB fez com que os economistas de bancos, consultorias, aumentassem a previsão para o PIB do ano. Agora, pelo que eu colhi até agora, estão caminhando mais para perto dos 2% de crescimento de PIB, é quase o dobro aí, né, do que se esperava em média no começo do ano. Agora, para os próximos trimestres, a gente vai ter já um efeito bem menor da safra, então da agricultura, e vai ter essa desaceleração que a gente vai vendo aos poucos do poder de compra do brasileiro, né? O mercado de trabalho vai desacelerando, o juro está batendo mais na economia, né? Afetando custos de crédito e endividamento das famílias. Então, segundo e terceiro trimestre provavelmente vão ter resultados bem menores do que esse primeiro, mas ali no segundo semestre se espera queda de juros. Então, essa queda de juros pode sustentar de novo um movimento mais positivo ali no finalzinho do ano. Era exatamente sobre o crescimento total da economia no ano que eu ia perguntar para você, porque no começo do mês passado, né, Ju, o ministro Fernando Haddad estava refazendo a expectativa dele, muito claro, tendo em vista o andamento do marco fiscal, enfim. No começo do ano, a expectativa do ministro era um crescimento de 1,6, né, no final do ano, o crescimento geral da economia. E aí, no começo do mês passado, ele chegou a falar em 1,9. E agora, com o número positivo do PIB desse trimestre, talvez o Haddad aumente 0, alguma coisinha aí na próxima expectativa, não, Ju? Pode ser, porque ele já estava um pouco mais otimista do que a média, né? E as previsões estão caminhando realmente para 2, e a do governo certamente vai ficar acima de 2. Normalmente o governo é mais otimista do que a média do mercado, mas de qualquer maneira muito benéfico, né, a gente poder verificar aqui nos dados que, embora a economia esteja desacelerando, esse ano a previsão é crescer 2%, em torno disso. Ano passado crescemos 3, 2,9%. Não vai ser um crescimento tão robusto quanto do ano passado, mas vai ser um pouso mais suave da economia. Esse efeito de juros mais altos foi feito justamente para desacelerar o consumo e fazer a inflação cair, para depois a gente poder crescer com bases mais sustentáveis, né? Crescimento com baixa inflação. Então já se esperava essa desaceleração da economia, mas ela vem desacelerando de forma bem mais lenta. Então isso é bom, não tem um choque ali, né? Uma dificuldade grande, rápida. Então você vai aos poucos vendo que a economia desacelera, mas é uma excelente notícia. A gente vê previsões de PIB agora na casa dos 2%, quando se falava em menos de 1% no começo do ano, e aos poucos os números foram surpreendendo para melhor. Então, é aquilo, a gente gostaria que o Brasil estivesse crescendo bem mais, né? E o agro é que puxou bem mais a economia, então as pessoas não têm o sentimento de que a economia está bombando, né? Porque se a gente exclui o agro, a parte de consumo das famílias, ela está menor do que nos últimos meses. Então, as famílias de verdade estão ainda sustentando o consumo, mas vão perdendo o poder de compra a partir desse momento de maior endividamento e crédito mais caro. Mas o que é interessante é que se esperava uma queda mais profunda desse fôlego de consumo das famílias, que está sendo mais lento. Então, a desaceleração da economia mais lenta é importante. O mercado de trabalho vai gerando menos vagas, mas ainda está num bom momento, está sustentando a renda. Então, boa notícia esse PIB corroborando um desempenho melhor da economia brasileira esse ano.